Em 2006, o país viveu um momento histórico. Enviou o primeiro astronauta brasileiro à Estação Espacial Internacional. A viagem do tenente-coronel Marcos Pontes chamou a atenção de todos para o Programa Espacial do Brasil. Mais do que uma viagem ao espaço, esse foi um projeto que contribuiu para a divulgação científica. A ideia é que a cultura aeroespacial seja explorada também nas escolas. O Programa Espacial Brasileiro tem uma trajetória que teve início em 1961, com a criação do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Na década de 70, o Programa Espacial Brasileiro começou a se estruturar baseado em 3 pilares que permanecem até hoje: satélites, veículos lançadores e centros de lançamento. Desde 1994, as atividades espaciais do país são coordenadas pela Agência Espacial Brasileira. A exploração do espaço é um dos mais antigos desejos do ser humano. Com os avanços da tecnologia, as possibilidades de desvendar os mistérios do universo vêm crescendo a cada dia. A corrida espacial, desencadeada pela chamada Guerra Fria, que começou no final da Segunda Guerra Mundial, deu início a um processo de valorização da ciência e da tecnologia de ponta. E hoje, os programas espaciais têm uma relação estreita com o desenvolvimento dos países. Mas, além disso, nós temos a possibilidade, com o programa espacial, de ter aplicações muito práticas, de fiscalizar nosso território, de fiscalizar nossas florestas, de proteger nossos cursos d'água, de ter a projeção de tempo e de clima, de fazer através do satélite todo um trabalho de comunicações. O que se passa no mundo hoje é visto instantaneamente por causa dos satélites. Aqui no Brasil, os anseios pela conquista do espaço ganharam força em 1980, com a aprovação da Missão Espacial Completa Brasileira, MSB, e foram reforçados em 1994 com a criação da Agência Espacial Brasileira. Nesta mesma época, foi elaborado o Programa Nacional de Atividades Espaciais, plano governamental que estabelece as metas do programa espacial ao longo de 10 anos. Nós estamos aí em companhia, dentro desse grande clube espacial, de países como Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, França, Alemanha, China, Índia, Japão, enfim, são países todos de ponta que têm um programa espacial. De acordo com o presidente da Agência Espacial Brasileira, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um programa espacial completo. O que é um programa espacial completo? É um programa que encerra as atividades dos satélites, dos lançadores de satélites e do centro de lançamento. O Brasil acumula mais de 20 anos de experiência na área de satélites. Atualmente, 4 deles estão em órbita, 3 ainda em operação. Os satélites de coleta de dados 1 e 2, lançados em 1993 e 1998, e o CIBERS 2, lançado em 2003. O CIBERS 1, lançado em 1999, já está desativado. Os satélites CIBERS são frutos de uma parceria com a China. Os dois atuam na observação da Terra. No que diz respeito aos lançadores, nós trabalhamos com a família de lançadores, começando pelo VLS, e já estamos agora em acordo com os russos, ampliando esse primeiro passo e fazendo no VLS um terceiro estágio com combustível líquido. Esse é um foguete novo que vai se chamar Alpha. Foguetes e satélites precisam de um centro de lançamento. Aqui no Brasil, esse centro fica em Alcântara, no Maranhão, e está passando por uma reestruturação. Eu diria que Alcântara é, pela sua localização, o melhor centro de lançamento existente hoje no mundo. Essa tecnologia oferece uma série de aplicações para a sociedade. A meteorologia é um dos exemplos. E para quem vive de olho nos números da economia, a boa notícia pode vir do espaço. Nós podemos fazer controle de safras através de programa espacial. Então, se eu sei que um país vai ter uma safra muito grande de um determinado produto, eu seguro a minha aqui, porque o mercado vai ficar super saturado com aquele produto e o preço vai cair. Mas se eu sei que vai haver frustração de safra, eu posso incentivar aqui aos nossos agricultores a plantar, porque a safra não vai ser grande no mundo, o preço vai subir, eles podem fazer um bom negócio.
A curiosidade sobre os planetas, galáxias, satélites e foguetes é muito comum entre as pessoas, especialmente entre crianças e jovens. E essas indagações podem servir de instrumento para despertar nos alunos o desejo de aprender mais sobre áreas como ciências, astronomia e astronáutica. Dar esse incentivo por meio de atividades interativas e disponibilização de novas tecnologias é um dos objetivos do programa AEB Escola. O programa AEB Escola ele tem como objetivo divulgar as atividades espaciais nas escolas do país e contribuir para despertar nos estudantes a criatividade e o interesse pela ciência e tecnologia. Nós estamos investindo nessa ação de divulgação científica como forma de contribuir para a conscientização da sociedade sobre a importância do desenvolvimento da tecnologia espacial no país. A história do AEB Escola começou em 2004, quando foi realizada uma experiência piloto em uma escola do Distrito Federal. Em 2005, outras escolas do Distrito Federal participaram das ações do programa, que alcançaram cerca de 40 mil estudantes. Em 2006, as ações do AEB Escola estão sendo levadas a escolas do município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ações que envolvem alunos e professores. No que tange a formação de professores e o desenvolvimento de atividades nas escolas como forma de sensibilizar alunos e professores para a temática espacial, onde a gente desenvolve exposições, palestras e oficinas. Em São José dos Campos, nossa equipe acompanhou um workshop do programa AEB Escola. Na plateia, 200 professores da região. Eles assistiram palestras e uma exposição sobre as atividades espaciais brasileiras. Essa foi uma das primeiras etapas do processo de formação continuada dos professores. O objetivo é desenvolver competências e habilidades para o trabalho com conteúdos de ciência e tecnologia associados às atividades em sala de aula. Tanto na parte de ciências, propriamente dita, né, quanto em outras disciplinas, também matemática, por exemplo. Essas atividades, esses workshops que a gente está participando, eles são importantes porque vai fazendo com que a gente tenha mais bagagem para levar mais atividades e fazer com que o aluno saia da teoria e passe a viver mais a prática dentro de ciências, com a visão um pouco mais dentro da astronomia, da astronáutica. A gente pretende promover uma troca com esses professores para que a gente possa, a quatro mãos, estar contribuindo com o desenvolvimento de ferramentas que possam estar auxiliando os professores de todos os outros estados nessa proposta de levar conteúdos atuais e de forma inovadora. Para que as ações do programa alcancem professores de todo o Brasil, uma das iniciativas foi buscar parcerias. O primeiro passo está sendo uma parceria entre o MEC e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde está sendo digitalizado o material didático que é utilizado no programa AEB Escola, o qual deverá ser utilizado pelo MEC no programa de pró-licenciatura, voltado para o ensino à distância, que abrange em torno de 240 mil professores. A Olimpíada Brasileira de Astronomia acontece todo ano desde 1998. Só no ano passado, mais de 187 mil alunos participaram. Foi também em 2005 que a OBA, como ela é conhecida, passou a abranger conceitos de astronáutica e a se chamar Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vamos ver onde começa todo esse trabalho que já classificou alguns de nossos alunos para a Olimpíada Internacional de Astronomia. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em uma das salas do Instituto de Física, um grupo de alunos organiza um material de divulgação da 9ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica, a OBA. Esse material é composto de um cartaz, de um calendário, de uma divulgação do Laboratório Nacional de Astrofísica, do regulamento, de uma atividade para preparação para a Olimpíada, uma carta para os professores representantes e uma inscrição para os alunos. A Jornada Espacial é um dos frutos da UBA. Ela foi criada a partir de uma parceria com a Agência Espacial Brasileira. Em 2005, os 22 alunos com melhor desempenho nas questões de astronáutica apresentadas na Olimpíada foram para a jornada em São José dos Campos, acompanhados dos professores. Eles visitaram as instalações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE,
e do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, o CTA. Lá, o grupo pôde conhecer experimentos e projetos, além de participar de atividades ligadas à cultura espacial. O astrônomo Jaime Vilas da Rocha é um dos coordenadores da Olimpíada e explica como é desenvolvido este projeto, que já atingiu cerca de 15 mil escolas brasileiras em 8 anos. As escolas se cadastram e cadastram professores que irão aplicar nas suas escolas a prova que nós enviamos. A prova é realizada no mesmo horário nacionalmente, após o que nós enviamos o gabarito, o professor que aplicou a prova, ele mesmo corrige a prova e nos remete então a listagem completa de todos os participantes com as respectivas notas e as 10 melhores provas para que a gente possa conferir como foi de fato levada a cabo a correção. Guilherme de Santa Catarina, Carla de São Paulo, Bruno do Rio de Janeiro e Felipe do Espírito Santo são alguns alunos que se destacaram na OBA e, por isso, chegaram até a Olimpíada Internacional de Astronomia. Já tem um histórico de mais ou menos o que cai numa internacional, né? Aí a gente começa a fazer pesquisa, começa a aprender, a gente separa, fiz um cronograma de estudo, tipo, separei cada matéria, estudava com vários professores diferentes. Eu estudei também com um amigo meu, Felipe, que ele tinha ido no ano anterior, uma experiência a mais para a gente poder aprender e tal. A OBA oferece medalhas para os que mais se destacam, faz doação e empréstimo de telescópios, distribui lunetas e materiais didáticos e envia certificado de participação para todos os alunos, professores e diretores. A gente utiliza o contexto Olimpíada para realizar menos do que uma competição, mas para levar diretamente essa informação. A gente não exige do aluno conhecimento prévio de astronomia, e esse é que é o ponto fundamental. A gente, em geral, trabalha com provas adequadas ao que se espera de um aluno de determinada série, a partir da capacidade de entendimento de texto e de raciocínio do aluno. E quem já participou da OBA destaca a importância do projeto. Em primeiro nível, a OBA contribui para a educação no Brasil. A astronomia não é uma matéria ensinada em praticamente lugar nenhum, apenas um capítulozinho ou 2 nos livros de geografia, quando a pessoa está na 5ª série, mais ou menos. Então, assim, primeiro é a contribuição intelectual. Primeiro eu já participava de Olimpíada de Matemática, né, desde 2000, quando eu estava na 6ª série. Aí na 8ª série foi divulgado no colégio Olimpíada de Astronomia e eu resolvi participar, porque na de Matemática eu tinha ido bem, né, tinha conseguido bons resultados. Aí resolvi tentar de Astronomia também. Na verdade, eu cheguei na faculdade tendo uma certa vantagem de já saber muitas coisas de antes por causa da Olimpíada. Em 2005, a Olimpíada, que até então era só de astronomia, passou a ser também de astronáutica. Desde o ano passado, nós estamos associados à Agência Espacial Brasileira. Por quê? Dar informação de que este país possui, sim, um projeto espacial completo, um programa espacial completo. A história mostra que as atividades espaciais têm uma estreita relação com a política internacional. Tudo começou na época da Guerra Fria, quando Estados Unidos e a então União Soviética buscavam o posto de maior potência mundial.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou polarizado. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Capitalismo e comunismo com seus conceitos e padrões de vida. A Alemanha, derrotada na guerra, foi dividida, assim como as tecnologias bélicas desenvolvidas no país. Ávidos por ampliar seu poderio militar, americanos e soviéticos recorreram aos cientistas e técnicos alemães responsáveis pelo aprimoramento dos foguetes. Era o início da Guerra Fria e da corrida espacial. Os soviéticos deram os primeiros passos nessa corrida. Lançaram em 1957 o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Um mês mais tarde, mais um avanço. A cadela Laika foi o primeiro ser vivo enviado ao espaço, a bordo do Sputnik 2. A reação dos americanos às conquistas russas foi imediata e em 1958 foi criada a NASA, a Agência Espacial Americana. As surpresas vinham em cadeia. Em 12 de abril de 61, o soviético Yuri Gagarin deu uma volta completa em torno da Terra. Entrou para a história como o primeiro homem em órbita do planeta. Este feito só foi equiparado pelos americanos em fevereiro de 62, quando John Glenn refez o percurso e deu 2 voltas a mais em torno da Terra. O desafio agora era a Lua. Dessa vez a conquista foi americana. Em 20 de julho de 1969, a Apollo 11 pousou em solo lunar, num espetáculo transmitido pela televisão graças aos satélites para quase 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. Nas últimas décadas, as atividades espaciais vêm se intensificando. Sondas interplanetárias, ônibus e estações espaciais já se tornaram termos frequentes nos noticiários. Localizado em São José dos Campos, em São Paulo, o Memorial Aeroespacial Brasileiro tem como objetivo retratar a evolução da pesquisa aeroespacial no país. O Memorial Aeroespacial Brasileiro, ele é, na verdade, um espaço que a comunidade de São José dos Campos ganhou, né, num território militar, e cujo objetivo é fomentar, né, o resgate da história, a disseminação da cultura e principalmente a preservação dela, né? No dia da nossa gravação, um grupo da Fundação Hélio Augusto de Souza foi conhecer o memorial. As crianças são o principal público-alvo do MAB, e uma das atrações é o Laboratório Interativo de Ciências, que tem por objetivo mostrar à criançada princípios básicos de física, de ciências, e para lembrar que para lançar um foguete, trabalhar com vários assuntos na aeronáutica ou em qualquer outro setor, a gente precisa dos alicerces básicos, né? Guiados por um monitor, os visitantes conhecem motores de aviões e também fazem descobertas sobre o pioneiro dos ares, o 14 bis de Santos Dumont. Sabe o que ele é feito? 14 bis? Tem ideia? Ele é feito daquele tecido do kimono japonês. O passeio continua e o grupo observa outras criações dos técnicos do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial. Do lado de fora, uma grande atração, o veículo lançador de satélites. E não parou por aí. A turma também viveu o desafio de lançar um mini foguete feito de garrafa PET. Mas antes do lançamento, hora das instruções de segurança. Olha só, vocês estão vendo que todo mundo está de um lado e o nosso mini lançador, que é a minha bomba de bicicleta, né? Que vai ser utilizado para lançar o meu mini VLS, está aqui na frente. Pode ficar alguém na área de lançamento? Para a professora, a visita contribuiu para aproximar o grupo da cultura aeroespacial. A tecnologia faz parte da vida deles em todo momento, né? E a tecnologia que está aqui no museu, eles não podem estar presenciando o tempo todo. Então é uma forma deles terem contato diretamente. E para os visitantes, foi um dia de muitas descobertas. Achei muito legal, porque aprendi coisas novas que eu não sabia, como o foguete decolava, e vi onde o primeiro avião, como foi feito, do que foi feito. 5, 4, 3, 8, aê! A história dos foguetes começou a ser escrita há cerca de 1000 anos. Os chineses foram os pioneiros, desenvolvendo artefatos semelhantes aos atuais fogos de artifício. Em 1903, um cientista russo defendia a tese de que os foguetes poderiam chegar ao espaço de acordo com o tipo de combustível.
Mas foi só em 1926 que houve o primeiro lançamento moderno de um foguete pelos americanos. E de lá para cá, são várias aplicações disponíveis para sociedades de todo o mundo, graças ao surgimento dos foguetes. O foguete tem 3 grandes aplicações, distintas aplicações. Um seria da experimentação científica, da experimentação tecnológica, seria o foguete de sondagem. O outro é de transportar, digamos, satélites, são as cargas úteis, né, e colocar eles em órbita terrestre. E o terceiro segmento, que já é praticado por uns 3 países, né, que é exatamente de transportar astronautas a estações orbitais. O Brasil também produz foguetes. Eles estão divididos em 2 grupos, os foguetes de sondagem e os veículos lançadores de satélites. O VLS, isso nada mais é do que uma sigla que caracteriza um determinado tipo de foguete, ou seja, aquele que tem a capacidade de colocar uma carga útil em uma órbita terrestre. No caso dos VLS, que começaram a ser desenvolvidos em 1984, essa carga útil é formada pelos satélites. O desenvolvimento dos foguetes brasileiros é uma das atribuições do Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE. O empenho em garantir a produção de foguetes demonstra que essa tecnologia tem grande importância não apenas para as atividades espaciais. Ao fazer esse desenvolvimento de uma tecnologia, né, que poucos países fazem isso, né, são atualmente 9 países só. Você faz isso com recurso público, é de que você transfira esse conhecimento, essa tecnologia para a indústria, porque é a indústria que gera uma riqueza, que absorve essa tecnologia, incorpora aos seus produtos, ganha competitividade, gera emprego, lucro e paga impostos. Mais do que as contribuições econômicas e sociais, os foguetes também representam um sonho há muito tempo perseguido pelo ser humano: viajar pelo espaço. Foguete, de uma forma geral, nada mais é do que um segmento, digamos, dentro de uma malha de transporte, né? Nós temos o rodoviário, o ferroviário, o marítimo, o aeronáutico e o espacial. Se não fosse a invenção do satélite, você não estaria assistindo o Salto para o Futuro ao vivo. Mais do que as utilizações no campo da comunicação, o satélite tem se tornado um instrumento cada vez mais importante no dia a dia. Agricultura, comércio exterior, cartografia e meteorologia são algumas das áreas que exploram a tecnologia e os recursos disponibilizados pelos satélites. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi criado em 1961. Hoje, ele é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O INPE é o centro de referência do país no campo das atividades voltadas para ciências espaciais, desenvolvimento de satélites e suas aplicações. O centro de visitantes do Instituto recebe cerca de 12 mil pessoas por ano. Conhecer as atividades do Instituto foi o objetivo da visita de uma turma de alunos de uma escola de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Durante a visita, os alunos da Escola Estadual Professora Aparecida Cursino conheceram um pouco mais sobre as áreas de atuação do INPE. Aqui eu vou estar mostrando para vocês as áreas de atuação do INPE. A gente trabalha com a ciência, com aplicações, com tecnologia e educação. As atividades do Instituto se concentram em 3 áreas: a científica, a área de aplicações e a área de engenharia, que desenvolve sistemas e tecnologias espaciais para satélites. Aliás, no passeio pelas instalações do INPE, os pequenos visitantes também puderam ver a réplica de um dos satélites desenvolvidos no Instituto. O primeiro já está há 13 anos em órbita e o segundo já está há quase 8.
O Brasil já construiu satélites para a coleta de dados ambientais e satélites de observação de recursos terrestres. O Laboratório de Integração e Testes é responsável pela construção desses satélites. Ele tem a função de efetivar todos os trabalhos ligados à integração, montagem e testes ambientais dos satélites e outros equipamentos ou naves ou veículos espaciais. Testes de vibração, choque, testes de temperatura sob vácuo, compatibilidade eletromagnética, testes elétricos e também funções de integração do próprio satélite. Durante a visita, as crianças descobriram como é feito o controle dos satélites que estão em órbita e também souberam que os satélites Sivers coletam imagens do planeta. Consegue tirar foto de outro país. De outro país e de todo o planeta, Matheus. As imagens de satélite foram usadas, por exemplo, na construção desse grande globo que fica no centro de visitantes do INPE. Eu gostei mais do globo, né? Porque só existe 2 no mundo e ele é bem grande. E dos foguetes também, que eles são muito rápidos e além disso eles são muito perigosos. Eu acho que a visita ela foi muito didática porque ela mostrou que o uso do satélite ele não é só nas telecomunicações, ele está presente em todas as partes da vida do homem, né? Principalmente na agricultura, na meteorologia. Então ele veio agregar mais ideias, mais informações, o que a gente já conhecia. Para a diretora da escola, promover a aproximação entre as crianças e a cultura aeroespacial é um importante papel da escola. E aproximar também a ciência da vida prática das pessoas. Mostrar para as crianças que, sem ciência, a nossa vida do dia a dia ela fica muito mais complicada. Em 2006, o Brasil deu mais um salto rumo ao desenvolvimento de seu programa espacial. A missão Centenário entrou para a história por enviar ao espaço o primeiro astronauta brasileiro, o tenente-coronel Marcos Pontes. E experimentos desenvolvidos por alunos de escolas de São José dos Campos também estavam a bordo da nave Soyuz. Uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Russa tornou realidade um sonho: um astronauta brasileiro rumo à Estação Espacial Internacional. Marcos Pontes passou por um rigoroso processo de preparação para a viagem ao espaço. Durante a missão, que durou 8 dias, além das responsabilidades com a operação da nave Soyuz, o primeiro cosmonauta brasileiro tinha mais tarefas. Levou na bagagem 8 experimentos brasileiros. Dentre eles, havia 2 experimentos preparados por alunos de 4 escolas de São José dos Campos. Ao todo, 16 estudantes e 8 professores participaram do projeto que começou a ser pensado após a assinatura do acordo entre as agências espaciais em outubro de 2005. Desde então, o grupo não parou mais de trabalhar. Era preciso definir quais seriam os experimentos e de que forma eles deveriam ser realizados pelo astronauta. Só que fazer experimento em terra é uma coisa, né, com toda a gravidade, um ambiente normal para a gente. Agora, um experimento que vai para o ambiente de microgravidade, onde tudo é diferente, onde a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não tem, assim, exatidão dos resultados, a gente tem hipóteses, né? Isso vai ainda preencher as lacunas que existem quando chegar aos resultados. A tradicional experiência da germinação de grãos de feijão foi uma das escolhidas para integrar a bagagem do astronauta brasileiro. O passo a passo seria acompanhado através de fotos enviadas por Marcos Pontes pela internet e assim comparado com os experimentos realizados na Terra pelos estudantes. Cheios de perguntas, os alunos participaram de todo o processo de montagem das experiências. Primeira coisa, gente, vocês vão quadricular esse papel aqui, que é o papel Germe Teste, que vai ser quadriculado, né, de 1 em 1 centímetro. Professora, por que vai estar quadriculando? Vai estar quadriculado, né, ele vai quadriculado para ter um parâmetro de crescimento da raiz e do caulículo, tá? A foto vai ser tirada e dentro desse 1 centímetro de quadrado aqui, a gente sabe o quanto que ele cresceu. O outro experimento escolhido foi a cromatografia da clorofila. O objetivo era identificar os pigmentos presentes na folha da couve, e um dos ingredientes chamou a atenção para a segurança a bordo da Estação Espacial Internacional.
Professora, mas o álcool não apresenta nenhum risco? O álcool, em grande quantidade, sim. Mas os russos, eles permitiram que nós conseguíssemos enviar 1 ml, tanto que o nosso material, ele está sendo enviado também em 3 barreiras plásticas, tá bom? Então tem a primeira barreira, a segunda, a terceira, para que não aconteça nenhum acidente. E esse material também já foi testado. Eles passaram a ser mais curiosos, né, no tema espaço, né? Então eles querem saber mais sobre a estação espacial, mais sobre os satélites, a história de Yuri Gagarin, né? Eles estão pesquisando, estão trazendo, olha, professora, tem esse livro em casa, tem esse jornal, tem essa revista. Eles estão querendo fazer trabalhos, desenvolver trabalhos na área. Para os professores, as atividades contribuíram para que novas metodologias fossem pensadas, e não só nas aulas de ciências. Então eles vão escolher um tema, vão estar trabalhando junto com a professora de português, né? História e quadrinhos. E vamos também estar trabalhando com a professora da sala de leitura, o livro, O Que Eu Vi, O Que Nós Veremos, que o próprio Santos Dumont escreveu. Né? E estamos também já trabalhando em conjunto com o professor de geografia, que vai estar trabalhando um pouco sobre os satélites, o professor de história, que vai estar contando um pouquinho da Guerra Fria e da corrida espacial. E para os alunos, o projeto foi também uma forma de encurtar as distâncias entre o dia a dia da escola e o espaço. Eu vi assim nos filmes de ficção científica, nos desenhos e tal, mas assim, para mim era uma coisa distante, muito distante. Presente nos telejornais, nas rádios, nos jornais, na internet. A previsão do tempo está por toda parte, fruto do trabalho incessante de satélites que estão em órbita do planeta, registrando alterações no clima. Os satélites monitoram desde o desmatamento na Amazônia até o crescimento das grandes cidades. Não basta olhar para o céu para prever as condições do tempo. Os satélites responsáveis por coletar informações sobre tempo e temperatura são capazes de fazer isso com mais precisão. É a chamada previsão do tempo, que cada vez mais faz parte de nossas vidas. Na unidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Cachoeira Paulista, São Paulo, nossa equipe entrevistou profissionais que trabalham com previsão de tempo e estudos climáticos. E você vai ver que a meteorologia é muito mais do que uma ciência que estabelece se vai fazer sol ou não no final de semana. Em Cachoeira Paulista, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais abriga o CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Meteorologia seria a ciência que estuda a atmosfera terrestre, visando a prever as condições de tempo, quer dizer, se vai chover amanhã ou não, e também as condições climáticas, quer dizer, como vai ser o inverno, como vai ser o outono, além de procurar avaliar também eventos extremos que acontecem aí, como o fenômeno Catarina. Na tarefa de prever as condições do tempo e do clima, os satélites tornaram-se indispensáveis. O que o satélite dá para a gente? Ele dá como que uma fotografia da atmosfera. Em meteorologia, a principal utilidade dos satélites é mapear, extrair informações de todo o globo, das nuvens, da atmosfera, da superfície e principalmente em regiões onde não há outro tipo de maneira de medir, onde não há estações meteorológicas. Em outra sala do CPTEC, as informações enviadas por satélites são traduzidas com a ajuda de supercomputadores.
O computador normal, falando em linguagem técnica, é um computador escalar, e esse é o computador vetorial. Então, enquanto um computador de casa faz uma operação de cada vez, um computador vetorial, ele faz diversas operações ao mesmo instante. Essa é a grande diferença. Os supercomputadores operam 24 horas por dia durante o ano inteiro. O supercomputador que o INPE possui é um supercomputador feito, projetado para executar operações matemáticas. E ele faz 768 bilhões de operações matemáticas por segundo. E são estes cálculos matemáticos que fornecem os dados preliminares do trabalho dos meteorologistas. A gente tenta transformar a atmosfera em números, né, em condições físicas, para rodar modelos que têm como saída campos de variáveis meteorológicas, temperatura, pressão, umidade, e a partir desses campos a gente aí faz o prognóstico, né, do tempo, no caso a previsão do tempo para os próximos dias. Aqui a nossa previsão é os próximos 5 dias. Também esses modelos numéricos nos dão as previsões climáticas, previsões aí para o próximo trimestre, para o outono. Todo o trabalho aqui no CPTEC produz informações que atendem às mais diversas demandas. Nós temos a avaliação assim, dos sites, por exemplo, das nossas páginas, né, que o INPE tem. A mais acessada está sendo a previsão de tempo, com 57% dos acessos, desde do usuário, né, de uma pessoa que vai lavar uma roupa, procurando a nossa previsão, como um grande produtor de soja, também querendo saber como é que vai ser a previsão, como é que vai ser o outono, se vai poder plantar ou não. Então tem uma grande importância socioeconômica. Um dos produtos mais recentes do CPTEC é o CD educacional, que traz tópicos em meio ambiente e ciências atmosféricas. Um projeto feito em parceria com outras instituições e que pode ajudar no estudo de temas como vegetação, relevo e clima. Ele visa trazer um material auxiliar sobre meio ambiente, sobre vários aspectos do meio ambiente, onde o INPE, particularmente o CPTEC, tem competência. Parte da atmosfera, dos oceanos, do ciclo das águas, papel da vegetação. Isso feito de modo que possa servir para a melhoria do ensino de geografia, de ciências, de física, de química, de biologia, do ensino médio em todo o país, e também como um material de auxílio ao professor para a preparação das suas aulas nessas disciplinas. Uma parceria entre a China e o Brasil deu origem ao programa de satélites sino-brasileiros de recursos terrestres, os CIBERS. Dentre os objetivos dos satélites, destaca-se o de monitorar as transformações no meio ambiente causadas pela ação do homem. Vamos ver na reportagem. O acordo de cooperação entre os dois países foi firmado em 1988. Na China, a coordenação do projeto é de responsabilidade da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, com sede em Pequim. E aqui no Brasil, os trabalhos são coordenados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O primeiro satélite CIBERS foi lançado em 1999 e o segundo em 2003. Os satélites CIBERS são equipados com 3 tipos de câmeras. Elas produzem imagens usadas na previsão de safras, no planejamento urbano, no levantamento de áreas desmatadas, no monitoramento de bacias hidrográficas e na cartografia. Os satélites foram projetados para fazer uma cobertura global da superfície do planeta. Além das câmeras, os satélites CIBERS também integram um sistema de coleta de dados ambientais. Os satélites retransmitem em tempo real dados ambientais coletados e transmitidos por estações autônomas, localizadas em várias partes do Brasil e da América do Sul. Os dados coletados, bem como as imagens, são transmitidos pelos CIBERS para estações aqui na Terra, como as localizadas em Alcântara e Cuiabá. Em seguida, dados e imagens são processados e distribuídos aos usuários.
Na série Cartografia na Escola, nossa equipe produziu um vídeo sobre a atuação do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e sobre a função dos satélites. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi criado pelo governo brasileiro em 1961, com a missão de investir no campo das atividades espaciais. Em mais de 30 anos de história, o INPE já se tornou referência no desenvolvimento de tecnologias utilizadas, por exemplo, na construção e manutenção de satélites. Lançado em 1999 pelo Brasil, em parceria com a China, o satélite Sibers tem captado imagens de todo o país. As imagens servem de base para a elaboração das cartas-imagem, utilizadas em cursos itinerantes de formação continuada de professores. Na realidade, elas são uma fusão de imagens de satélite com informações cartográficas. Essas informações, em geral, são tiradas de cartas topográficas. E, em cima da imagem, são postas uma série de informações cartográficas que seguem umas regras bastante restritas. Tânia Salsen é responsável pelo projeto Educaséries, que tem o objetivo de levar as imagens captadas pelo satélite para as salas de aula. Eu não preciso sair daqui para ter uma ideia de como é a Amazônia, se eu não tiver dinheiro para fazer isso, porque eu posso pegar uma imagem e essa imagem me traz uma série de informações de como é a distribuição da floresta, de como é o relevo, a disposição dos rios, como é que as cidades estão ordenadas ali. Vários projetos são desenvolvidos na escola a partir do curso de formação de professores na área de sensoriamento remoto, realizado pelo INPE uma vez por ano. O objetivo é capacitar o professor para que ele use uma tecnologia nova, de fácil manuseio com a criança, para ela conseguir identificar localidade, trabalhar matemática, né? Na realidade, o sensoriamento remoto possibilita a aplicação em diversas disciplinas dentro da educação. A professora Suzana Rosa já fez esse curso. Com alunos de uma escola pública de São José dos Campos, ela desenvolveu um projeto de reconhecimento do bairro Dom Pedro I. Durante a observação da carta-imagem do bairro, os estudantes perceberam uma mancha escura, logo identificada como um lago. E aí tá, então vamos lá nesse lago. Aí a gente descobriu que não era mais um lago, era um aterro. Eles fecharam esse lago. Aí a gente questionando quem estava ali por perto, mas por que aterraram esse lago, né? Eles descobriram ainda que o aterro passou a ser usado como um depósito de entulho. E fizeram todo o levantamento do lixo que é coletado por catadores de lixo ali naquele espaço. Ondas de calor, tufões, tornados e ciclones tropicais, mesmo em regiões que geralmente não são afetadas por esses fenômenos. Aumento da temperatura dos oceanos e do nível do mar. Degelo das calotas polares. As mudanças climáticas vêm ocupando cada vez mais espaço nos noticiários, e muitas delas estão associadas às ações do ser humano no planeta, como a emissão de gases intensificadores do efeito estufa. Elevação do nível do mar, zonas costeiras inundadas, redução da produtividade agrícola e perda na biodiversidade. Essas previsões, de acordo com o painel intergovernamental de mudança do clima, podem se tornar realidade nos próximos 50 anos. Especialistas apontam que o aquecimento global será o mais grave problema ambiental que os habitantes do planeta irão enfrentar ao longo do século XXI. O aumento da temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos pode trazer sérias consequências, que vão desde a elevação do nível do mar até uma maior incidência de doenças tropicais, como a dengue e a malária.
a desertificação de algumas áreas do planeta também poderá acontecer. O aquecimento global está intimamente ligado ao efeito estufa, e o efeito estufa é intensificado por atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural em usinas termoelétricas, veículos e indústrias. Aliadas ao desmatamento, essas atividades liberam os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Esses gases, por sua vez, formam uma barreira que impede que o calor da superfície terrestre seja dissipado para o espaço. O resultado é o aumento da temperatura. As mudanças climáticas nos próximos 50 anos podem acarretar impactos negativos nos ecossistemas, aumento da frequência e intensidade de ciclones e furacões e ainda a contaminação de lençóis freáticos com água salgada. Para evitar que essas previsões se concretizem, vários organismos e governos de diversas partes do mundo têm se articulado na definição de acordos, protocolos e políticas públicas. Por trás das discussões sobre a emissão de gases poluentes estão interesses poderosos. Países desenvolvidos que não abrem mão dos seus padrões de consumo, indústrias que veem a redução de emissões de gases de efeito estufa como uma possibilidade de aumento de seus custos. Pesquisas revelam que produção de energia, transportes, desmatamento, queimadas e outros processos industriais são as ações humanas que mais têm contribuído para o aquecimento global. Frear esse processo tem sido uma preocupação de governos e bandeira de luta de ambientalistas nos últimos 20 anos. Durante a Rio 92, 154 países assinaram a Convenção sobre Mudança do Clima, que tinha como objetivo estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A Convenção estabelecia que os países signatários reduzissem no ano 2000 suas emissões de gases aos mesmos níveis praticados em 1990. A meta, não alcançada, foi prorrogada em acordos posteriores, mas a mobilização internacional em relação aos efeitos danosos ocasionados pelo aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa não foi em vão. 5 anos mais tarde, em 1997, na Convenção do Clima realizada no Japão, foi aprovado o Protocolo de Kyoto. Desta vez, os países desenvolvidos eram o foco. Deviam se comprometer a diminuir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990, durante o período de 2008 e 2012. Em vigor desde 2005, o Protocolo de Kyoto tem enfrentado barreiras como a não adesão dos Estados Unidos, o principal emissor de gases intensificadores do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto possibilitou que países em desenvolvimento, como o Brasil, utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, para que as metas de redução de emissão de gases sejam atingidas. Atualmente, o Brasil tem vantagens significativas no campo do setor energético, por valorizar fontes renováveis de energia que são menos poluentes. Além disso, o país também apresenta um alto potencial para a produção do biodiesel, já apontado como um dos combustíveis do futuro, bem como para o aproveitamento de gás de aterro e do álcool. Ao lado da China e da Índia, o Brasil aparece como um dos líderes mundiais na possibilidade de abrigar projetos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.